Imagina dois titãs de mundos completamente diferentes se enfrentando em uma batalha de palavras que abala tanto a política quanto o entretenimento. Desde as críticas mais incendiárias de Robert De Niro a Donald Trump até as respostas afiadas de Elon Musk, o que começou como uma simples troca se transformou em um grande debate cultural. Número 1. A origem da polêmica. Na vasta cena das disputas midiáticas, raramente fomos testemunhas de um confronto tão inesperado quanto o que surge entre Robert De Niro e Elon Musk. Tudo começa de maneira simples. De Niro, um ator renomado e prestigiado conhecido por sua vasta trajetória no cinema, decide mais uma vez usar sua voz para criticar o ex-presidente Donald Trump. Mas dessa vez suas palavras conseguem mais do que apenas manchetes. O que poderia ter sido mais uma crítica ao estilo contundente de Niro fez com que uma das figuras mais influentes do nosso tempo, Elon Musk, decidisse não permanecer calado. E quando Elon Musk fala, o mundo escuta. De Niro, conhecido por Taxi Driver e O Poderoso Chefão, se tornou uma voz proeminente na crítica a Trump. Ele comparou Trump a Hitler e Mussolini. O que o diferencia é que, apesar da sua idade, ele não tem medo de se pronunciar com palavras diretas e muitas vezes provocativas. Nesta ocasião, De Niro comparou Trump a figuras históricas notoriamente detestadas como Adolf Hitler e Benito Mussolini. Para muitos, essas comparações foram fortes, mas para De Niro eram uma manifestação de sua profunda convicção de que Trump representava uma ameaça séria à democracia americana. O comentário, embora não seja totalmente surpreendente vindo de De Niro, chamou a atenção de Elon Musk, um magnata que não é estranho à controvérsia nem ao uso das redes sociais para expressar suas opiniões. Foi assim que, com apenas algumas postagens no X, Musk lançou uma resposta feroz que marcou o início de uma guerra verbal entre dois gigantes, um do cinema e o outro da tecnologia. Mas nesse duelo, as palavras se tornaram armas afiadas e os espectadores, tanto os fãs de Niro quanto os seguidores de Musk, se prepararam para ver o espetáculo. Elon Musk, acostumado a lidar com adversários no mundo dos negócios e da inovação, mostrou que não estava disposto a ficar em silêncio diante do que considerava uma acusação fora de lugar. Musk argumentou que comparar Trump a Hitler ou Mussolini era um exagero e que tais declarações apenas encorajavam uma visão distorcida da realidade. Trump pode ser polêmico, sim, mas comparar suas políticas com as dos ditadores mais cruéis da história é simplesmente ridículo, publicou Musk no X, gerando um turbilhão de comentários e reações. Esse início da polêmica capturou a atenção da mídia de todo o mundo. O que a princípio parecia uma simples crítica se transformou em um debate ideológico. Musk não atacou apenas De Niro por seus comentários sobre Trump, mas também fez uma crítica mais ampla a Hollywood e à elite do entretenimento. Segundo Musk, figuras como De Niro usam sua plataforma pública não para iluminar debates construtivos, mas para manipular a opinião pública com informações distorcidas e carregadas emocionalmente. Isso não só afetava o discurso público, segundo Musk, mas também enfraquecia a confiança em figuras públicas que, como ele argumentava, deveriam ser um exemplo de responsabilidade em suas opiniões. O interessante aqui não é apenas o choque de personalidades, mas a maneira como duas figuras de renome mundial lidam com suas diferenças. Enquanto De Niro é conhecido por seu estilo passional e direto, Musk representa uma abordagem mais calculada e estratégica. A intensidade emocional de De Niro, que costuma ser celebrada em suas interpretações cinematográficas, se encontrou com a lógica fria de um homem que revolucionou indústrias inteiras. É nesse contraste que a disputa se torna fascinante, pois nos convida a nos perguntar quem realmente está certo ou se, na verdade, ambos estão presos em um jogo midiático muito maior do que sequer imaginam. A cada troca, o público se polariza mais.
Os defensores de Dinheiro o veem como um valente que usa sua plataforma para falar por aqueles que não têm voz, enquanto os seguidores de Musk o veem como o herói da lógica e da razão, desafiando a correção política que domina Hollywood. Esta primeira cena não é mais do que o prelúdio do que se tornaria um confronto mais complexo e prolongado. A reação de Elon Musk às palavras de Robert De Niro não tardou a chegar. Essa primeira cena não é mais do que o prelúdio do que se tornaria um confronto mais complexo e prolongado. A reação de Elon Musk às palavras de Robert De Niro não demorou a chegar. Elon, rápido nas redes sociais, não ia ficar parado. Quando De Niro comparou Trump a ditadores como Hitler e Mussolini, Musk respondeu: Musk é uma figura polarizadora, conhecido por suas conquistas tecnológicas e opiniões controversas. Quando De Niro comparou Trump a ditadores como Hitler e Mussolini, Musk respondeu com toda a artilharia verbal. A primeira resposta de Elon foi contundente. Então, quando De Niro fez sua comparação entre Donald Trump e ditadores como Adolf Hitler e Benito Mussolini, Musk não só se sentiu obrigado a responder, mas fez isso com toda a artilharia verbal que tinha à sua disposição. A primeira resposta de Elon foi contundente. Comparar Trump com Hitler é uma completa falta de respeito à história e uma distorção dos fatos, disse Musk em um post no X. A primeira resposta de Elon foi contundente. Comparar Trump a Hitler é um completo desrespeito à distorção dos fatos da história, disse Musk em um post no X. Para o magnata da tecnologia, os comentários de Niro não foram apenas errados, mas perigosos, contribuindo para um clima de polarização política que Musk disse apenas piorar a situação nos Estados Unidos. Musk é um defensor da liberdade de expressão, mas tem aversão a exageros ideológicos, e para ele, a comparação de Niro foi isso. O ataque de Musk não se limitou a uma publicação. Depois, ele continuou expressando seu desacordo, acusando De Niro de ser parte da elite de Hollywood desconectada da realidade. O ataque de Musk não se limitou a uma única publicação. Nas horas seguintes continuou a manifestar o seu desacordo, acusando De Niro de fazer parte da elite de Hollywood que vive desligada da realidade. Musk critica De Niro por usar fama para gerar medo e confusão no público. Eles fazem isso sem enfrentar consequências diretas de suas palavras. De Niro exemplifica a hipocrisia de Hollywood. E o que é pior, na perspectiva de Musk, eles fazem isso de uma posição de conforto, sem ter que enfrentar as consequências diretas de suas palavras. Para ele, De Niro é um exemplo perfeito da hipocrisia de Hollywood. Musk levou a disputa pessoalmente, vendo nas palavras de Niro uma crítica. Musk mudou sua postura política nos últimos anos. O fascinante dessa reação é que Musk, acostumado a crises, parecia levar pessoalmente essa disputa, talvez vendo nas palavras de Niro um ataque a Trump e a ele. Musk, que apoiou democratas e causas progressistas, mudou sua postura política devido ao que vê como correção política excessiva e ataque à liberdade de expressão. Em Niro, Musk encontrou um alvo para desabafar frustrações. Musk, que outrora apoiou os democratas e as causas progressistas, tem vindo a mudar a sua postura política nos últimos anos. Em parte devido ao que considera ser um excesso de correção política e um ataque constante à liberdade de expressão por parte de certos setores da esquerda. E em De Niro, Musk parecia ter encontrado um alvo ideal para desabafar todas essas frustrações acumuladas. Mas Musk não se limitou a criticar as palavras de Niro. Ele também tentou desmontar a narrativa que o ator havia construído em torno de Trump. Para Musk, embora Trump fosse certamente uma figura polêmica, suas ações como presidente não podiam ser comparadas, de jeito nenhum, com as dos ditadores com os quais De Niro o havia associado. Trump promoveu os Acordos de Abraão, um passo importante rumo à paz no Oriente Médio. É algo que Hitler faria. Colocação de componentes. Musk perguntou retoricamente, em uma de suas publicações. Esse tipo de comparação, segundo ele, só servia para desvirtuar o debate e fazer com que as pessoas deixassem de lado os fatos reais. A visão de Musk era que, embora Trump tivesse cometido erros durante sua presidência, comparar seu governo com regimes totalitários como o de Hitler ou Mussolini era simplesmente uma exageração inaceitável. Além disso,
Musk não hesitou em aproveitar essa oportunidade para criticar a imprensa e os meios de comunicação, que, segundo ele, alimentavam esse tipo de narrativas sem questioná-las o suficiente. Musk teve uma relação complicada com a mídia, e nesse caso não foi diferente. Acusou vários meios de comunicação de amplificar as palavras de Dinheiro sem fornecer o contexto adequado, contribuindo assim para a confusão e o mal-entendido geral. A briga, no entanto, não parou por aí. Dinheiro, ao saber das declarações de Musk, se sentiu ainda mais motivado a responder. Em vez de recuar, decidiu intensificar seus ataques. Para Dinheiro, a figura de Trump continua representando um perigo claro e presente para a democracia americana e ele não ia deixar que ninguém, nem mesmo uma figura tão influente como Musk, o fizesse calar. Em uma entrevista posterior, Dinheiro reafirmou seus comentários, argumentando que, embora nem todo mundo goste de ouvi-lo, às vezes é necessário ser duro para que as pessoas acordem. O interessante desse confronto é como ambos os lados se viam, como defensores de uma causa maior. Dinheiro, com sua postura apaixonada e direta, acreditava estar falando em nome daqueles que temem que Trump possa voltar ao poder e colocar em risco os valores democráticos. Musk, por sua vez, se via como defensor da lógica e do discurso racional, lutando contra o que ele considera uma sobrecarga emocional e irracional no debate público. Nesse sentido, ambos estavam presos em uma batalha ideológica que refletia divisões mais amplas dentro da sociedade americana. Número 3. O declínio na carreira de Robert De Niro. O próximo capítulo dessa história fascinante foca em Robert De Niro, um titã do cinema que, apesar de sua vasta carreira, passou por uma notável transição em sua vida profissional. Esse declínio, por assim dizer, tem sido um tema recorrente entre críticos e fãs, que veem como uma das figuras mais respeitadas de Hollywood e tem tomado decisões cinematográficas questionáveis nas últimas décadas. No entanto, além dos filmes que foram fracassos comerciais ou de crítica, De Niro permaneceu imperturbável, usando sua posição na indústria do entretenimento para expressar abertamente suas opiniões políticas. E é aqui que começa o verdadeiro drama. Depois de seu auge nas décadas de 1970 e 1980, com atuações memoráveis em filmes icônicos como Taxi Driver e Touro Indomável, De Niro consolidou seu lugar como um dos melhores atores de sua geração. Mas como acontece com muitos na indústria do cinema, a qualidade de seus projetos foi mudando com o passar do tempo. Em meados dos anos 90, De Niro começou a aceitar uma série de papéis que, embora alguns fossem sucessos de bilheteira, foram considerados pelos críticos como produtos de menor qualidade em comparação com seu trabalho anterior. Filmes como Dirty Grandpa, uma comédia irreverente em que De Niro interpretou um avô descontrolado, marcaram um dos pontos mais baixos de sua carreira. Essa película foi massacrada pelos críticos, muitos dos quais a chamaram de vulgar e sem sentido, uma sombra do que De Niro havia sido como ator em seus dias de glória. O que é particularmente interessante nesse período da vida de De Niro é que, apesar da queda na qualidade dos papéis que aceitava, ele nunca parou de trabalhar. Ele manteve o ritmo, sugerindo que De Niro focava em se manter ativo numa indústria nem sempre gentil com atores mais velhos. Para alguns, prova seu amor pela profissão. Para outros, sinal de que escolhia projetos por razões financeiras ou não se importava tanto com a qualidade. Para alguns, isso é uma prova de seu amor pela profissão. Para outros, ele escolhia projetos por dinheiro ou não se importava com a qualidade. A carreira de De Niro teve altos e baixos. Filmes como O Irlandês lhe renderam elogios e uma indicação ao Oscar, mas outros não tiveram a mesma sorte. Durante esses anos, a carreira de De Niro se tornou uma mistura de sucessos e fracassos. Enquanto filmes como O Irlandês lhe renderam elogios e uma indicação ao Oscar, outros projetos não tiveram tanta sorte. No entanto, essa dualidade é parte do que torna De Niro tão fascinante. Apesar dos fracassos, ele continua sendo um ator extremamente valorizado na indústria e alguém cuja influência vai além dos filmes que protagoniza.
Nesse contexto, sua participação política começou a ganhar cada vez mais destaque. Mas é aqui que entra em cena um elemento, o envolvimento de De Niro na política. À medida que sua carreira cinematográfica oscilava, sua voz política se tornava mais forte. Embora tenha sido um crítico das políticas conservadoras por muito tempo, seu desdém por Donald Trump foi o que o colocou no centro da tempestade política em Hollywood. Seus constantes ataques verbais ao ex-presidente o tornaram uma figura polarizadora. Para alguns, ele era a voz da razão, um homem que usava sua plataforma para lutar contra o que considerava uma ameaça à democracia. Para outros, ele era um ator envelhecido, que tinha se tornado muito político e havia perdido o rumo na sua carreira. De Niro nunca recuou. Seus discursos eram apaixonados, às vezes vulgares e sempre diretos. Seus comentários sobre Trump, a quem chegou a qualificar de estúpido, porco e valentão, ressoaram em Hollywood, um lugar onde muitos compartilhavam seu desprezo pelo ex-presidente. No entanto, no contexto de sua carreira, esses comentários começaram a gerar uma série de efeitos colaterais que, segundo alguns críticos, começaram a afetar sua imagem profissional. Apesar de ser um ator condecorado com múltiplos prêmios Oscar, a crescente inclinação política de De Niro parecia estar afastando alguns de seus antigos fãs. O caso de Dirty Grandpa, e em vez de ser lembrado por seus papéis icônicos em filmes de prestígio, De Niro passou a ser visto como um ator que aceitava qualquer projeto, mesmo os sem profundidade e seriedade. Embora o irlandês tenha ajudado a restaurar sua reputação, a dúvida persistia, e ele sacrificava a carreira por ativismo político. Elon Musk parecia acreditar que sim. E mesmo que o irlandês tenha ajudado a restaurar sua reputação como ator de primeira linha, a pergunta ainda pairava no ar: ele estava sacrificando a carreira de De Niro por seu ativismo político? Elon Musk, em seu confronto com De Niro, parecia acreditar que sim. Para Musk, figuras de Hollywood como De Niro estavam usando sua influência de maneira irresponsável, promovendo narrativas alarmistas que não só eram exageradas, mas também distorciam os fatos históricos. Do ponto de vista de Musk, De Niro havia passado de ser uma figura admirada no mundo do cinema para se tornar uma espécie de porta-voz ideológico da esquerda mais radical, usando sua plataforma para dividir em vez de unir. Número 4. Envolvimento de Hollywood. A quarta cena dessa história adiciona um novo elemento ao envolvimento de Hollywood. O mundo do entretenimento, uma indústria imensamente poderosa e influente, não ficou de fora nessa disputa entre Robert De Niro e Elon Musk. Na verdade, Hollywood tem sido o campo de batalha onde essas duas personalidades, embora venham de mundos diferentes, encontraram um terreno comum para se enfrentar. Mas, como acontece em todo bom drama, as complexidades dos envolvidos e de seus respectivos seguidores não demoraram a aparecer. Robert De Niro tem sido uma das figuras mais reconhecidas em Hollywood por décadas. Com sua carreira icônica e seu status como uma lenda viva do cinema, sua voz e sua influência não se limitam apenas à telona. No entanto, nos últimos anos, o envolvimento dele na política, especificamente as críticas a Donald Trump, o levaram a um terreno muito mais polarizado. Embora De Niro sempre tenha sido politicamente ativo, é sua rejeição veemente a Trump que realmente provocou reações viscerais tanto dentro quanto fora de Hollywood. Isso não só atraiu a atenção de figuras como Musk, mas também gerou divisões entre seus próprios colegas na indústria do entretenimento. Hollywood sempre foi um bastião do progressismo e do ativismo liberal, com muitas celebridades apoiando causas sociais e políticas alinhadas à esquerda. Nesse sentido, a postura de De Niro contra Trump não foi uma surpresa. Em um lugar onde a maioria das figuras proeminentes compartilham uma ideologia parecida, as declarações do ator pareciam ressoar em muitos cantos. No entanto, o que talvez ele não esperasse era a magnitude das repercussões que seus comentários poderiam ter em um âmbito mais amplo. Elon Musk,
por outro lado, representa um tipo de figura diferente. Apesar de ser uma celebridade por si só, Musk não é um homem de Hollywood. Sua fama e fortuna vêm de sua brilhanteza empresarial e de sua capacidade de revolucionar indústrias inteiras. No entanto, a compra do Twitter, agora chamado de X, e seu envolvimento em debates públicos o colocaram no centro de discussões que não têm a ver diretamente com seus negócios. Musk se tornou um defensor da liberdade de expressão, um crítico do que ele percebe como a cultura da correção política, o que inevitavelmente o colocou em desacordo com muitas figuras de Hollywood. A disputa entre De Niro e Musk não demorou a atrair a atenção de outras personalidades do mundo do entretenimento. Celebridades como Shonda Rhimes, criadora de Grey's Anatomy, e Brian Koppelman, showrunner de Billions, não esconderam seu descontentamento com Musk quando ele anunciou sua intenção de comprar o Twitter. Rhimes, por exemplo, foi uma das primeiras a dizer que fecharia sua conta no Twitter por causa das políticas que Musk provavelmente implementaria. "Não vou esperar para ver o que Elon vai fazer com essa plataforma", declarou aos seus mais de 19 milhões de seguidores, sugerindo que a liberdade de expressão que Musk defendia poderia se tornar uma faca de dois gumes. Esse êxodo de celebridades não foi um ato isolado. Após o anúncio da compra do Twitter, muitas figuras de Hollywood começaram a desativar suas contas ou expressar sua preocupação com a direção que a plataforma tomaria sob o comando de Musk. Essa reação mostrou que a visão de mundo que Musk tem, embora compartilhada por muitos no setor empresarial e tecnológico, não era bem recebida em Hollywood, um lugar onde as ideologias progressistas e as demandas por uma maior responsabilidade social têm um peso considerável. O conflito entre Musk e as celebridades de Hollywood ia além de De Niro. A briga entre os dois representava um confronto maior entre duas visões da sociedade: de um lado, a de Hollywood, que defende a justiça social, a igualdade e a correção política; do outro, a de Musk, que defende a liberdade de expressão sem restrições e o ceticismo em relação às narrativas dominantes. Musk apoia Gina Carano, critica a censura ideológica em Hollywood, que limita a criatividade e diversidade. Critica diretrizes de inclusão da Disney, prejudicando a autenticidade. Para ele, essa censura não só limitava a criatividade, mas também reprimia a diversidade de pensamento na indústria do entretenimento. Além disso, Musk foi crítico às diretrizes da Disney, que, segundo ele, estavam afetando a autenticidade das histórias. Vistas por Musk como obstáculos à narrativa livre. Essas diretrizes, que buscam promover maior diversidade em new produções, foram vistas por Musk como obstáculos desnecessários que restringiam a narrativa livre e genuína. Para alguns, isso era um ataque direto aos avanços sociais conquistados em Hollywood, enquanto para outros era uma crítica válida à crescente influência da correção política na indústria. Número 5. O envolvimento de Elon Musk no debate público. Nesta quinta cena, a história dá uma virada em direção a Elon Musk, que passa de apenas um observador a responder de forma contundente às críticas políticas de Robert De Niro e, de uma maneira mais ampla, a tudo o que Hollywood representa. Elon Musk, um cara que redefiniu indústrias inteiras e escalou montanhas de sucessos empresariais, também é conhecido por sua habilidade de influenciar o discurso público. Desde a criação da Tesla até a SpaceX, passando pela sua recente aquisição do X, anteriormente Twitter, Musk consolidou sua presença não só como empresário, mas como um ator-chave na narrativa social dos nossos tempos. A aquisição do X por Musk foi um dos movimentos mais controversos do magnata. Em abril de 2022, quando Musk anunciou sua intenção de comprar a rede social, surgiram preocupações em todo o espectro político. As celebridades de Hollywood, que tinham encontrado no X uma plataforma para expressar suas opiniões políticas e sociais, ficaram inquietas com a ideia de que Musk,
conhecido por suas ideias libertárias e por sua crítica à correção política, assumisse o controle. Esse desconforto não demorou a se manifestar na forma de abandonos da plataforma. Shonda Rhimes, Brian Koppelman e outros nomes conhecidos no mundo do entretenimento anunciaram publicamente que deixariam o X após a compra de Musk. Embora a medida de desativar contas nas redes sociais não seja nova, esse êxodo foi interpretado por muitos como um ato de resistência contra o que viam como uma ameaça à liberdade de expressão na plataforma. No entanto, do ponto de vista de Musk, a situação era completamente oposta. Para ele, a compra do X representava uma oportunidade de restaurar o que ele considerava a verdadeira liberdade de expressão, um espaço onde todas as vozes, não importa quão controversas, tivessem o direito de ser ouvidas sem censura. Elon Musk é um defensor ferrenho da liberdade de expressão, e sua visão de como uma plataforma social deve operar difere bastante da corrente progressista que predomina em Hollywood. Enquanto muitos atores e cineastas defendem uma maior responsabilidade nas redes sociais, com políticas que protejam grupos vulneráveis de discursos de ódio e desinformação, Musk acredita que limitar a liberdade de expressão, mesmo em situações controversas, é mais perigoso do que permitir que as pessoas expressem o que pensam sem restrições. Esse conflito de ideias é o combustível que acende a disputa entre ele e as figuras da indústria do entretenimento, incluindo Robert De Niro. A resposta de Musk às críticas de Hollywood não se limitou a simples postagens nas redes sociais. Em várias entrevistas, ele deixou claro que via as figuras de Hollywood, incluindo estrelas como De Niro, como parte de uma elite que não entendia os problemas reais que a pessoa comum enfrenta. Para Musk, a desconexão dessas celebridades com a realidade era evidente na maneira como usavam sua fama e sua fortuna para impulsionar narrativas que, segundo ele, não faziam sentido. A correção política e a cultura do cancelamento não são o caminho a seguir, disse Musk em uma entrevista logo após completar a aquisição do X. Estamos perdendo nossa capacidade de debater e discutir ideias sem medo. Isso, claro, não foi bem recebido por muitos em Hollywood, que viram nas palavras de Musk uma ameaça direta aos avanços que a indústria havia feito em questões de justiça social. Inclusão e diversidade, e Musk criticou diretrizes de inclusão em filmes, vendo-as como limitações ao processo criativo. Para muitos na indústria, são essenciais para garantir diversidade nas histórias. Musk não estava sozinho em sua crítica. Para Musk, limitar a criatividade garantem diversidade nas histórias. Outros, especialmente fora da bolha de Hollywood, o viam como herói moderno, enfrentando o poder e falando sem medo. Mas Musk não estava sozinho em sua crítica. Outros, especialmente aqueles fora da bolha de Hollywood, começaram a vê-lo como um herói moderno, alguém disposto a enfrentar o poder estabelecido e dizer as coisas como são sem medo das consequências. Esse é um dos elementos que fazem de Musk uma figura tão polarizadora. Enquanto uma parte da sociedade o vê como um defensor da liberdade, a outra o considera uma ameaça aos valores pelos quais lutaram para estabelecer. No entanto, o que torna essa cena realmente interessante é a maneira como Musk lida com a situação. Diferente das celebridades de Hollywood, que dependem muito da opinião pública e de seus seguidores, Musk se move em um terreno diferente. Sua fortuna e sua influência estão cimentadas em seu sucesso empresarial, o que lhe dá uma liberdade que poucas figuras do mundo do entretenimento possuem. Ele não precisa da aprovação da elite de Hollywood nem de seus seguidores nas redes sociais para manter seu status. O que importa para ele é o impacto real de suas ações e seus negócios. Número 6. O impacto na indústria e o desfecho em aberto. A sexta cena desse relato entra nos ecos mais amplos que a disputa entre Elon Musk e Robert De Niro teve na indústria do entretenimento e além dela. Até aqui,
Vimos como ambos os personagens, vindos de mundos diferentes, Hollywood e Silicon Valley, levaram suas diferenças ideológicas a um nível que capturou a atenção da mídia, das redes sociais e do público em geral. Mas, como tudo isso afetou a indústria em que essas figuras atuam? O que significa essa batalha em um cenário onde as opiniões políticas e a liberdade de expressão se misturam com a influência das celebridades? Para começar, é importante entender que Hollywood não é um monólito. Embora muitas celebridades se inclinem para posições políticas progressistas, a indústria também abriga opiniões diversas. Isso ocorre porque a opinião pública é crucial para a carreira de um ator, mas essa disputa revelou que as celebridades não são imunes às críticas e à polarização social. Isso é em parte porque, como em qualquer indústria, a opinião pública e a percepção são fundamentais para a carreira de um ator ou atriz. Mas o que essa disputa revelou é algo que muitos já suspeitavam: as celebridades não são mais imunes às críticas públicas e à polarização social que domina o discurso político moderno. O impacto das palavras de De Niro e Musk não se limitou aos seus seguidores. A discussão levou a uma reflexão mais ampla sobre o papel das figuras públicas na política. Robert De Niro expressou suas crenças, atraindo críticas de arrogância ou elitismo. Críticos veem seu envolvimento político como desconexão da realidade. Essa visão se espalha, questionando a influência das celebridades. Para os críticos dele, o envolvimento na política é visto como um sinal de que as estrelas de cinema estão muito desconectadas da realidade do dia a dia das pessoas comuns. A percepção permeou a sociedade, questionando a influência das celebridades na política. Elon Musk comprou o X, transformando-o em sua plataforma para debater, desafiando normas digitais. No entanto, o que talvez ninguém esperasse era que Elon Musk, com sua enorme influência na tecnologia e nas redes sociais, se tornaria um jogador-chave nessa. Musk, ao comprar o X e transformá-lo em sua plataforma pessoal para debater e expressar seus pontos de vista, desafiou as normas estabelecidas de como as celebridades e figuras públicas devem se comportar no espaço digital. Para Musk, a transparência e a liberdade de expressão são valores fundamentais que deveriam ser protegidos, mesmo que isso signifique permitir opiniões controversas ou polarizadoras. E enquanto alguns o veem como um defensor da liberdade, outros o consideram uma ameaça à estabilidade do discurso público. Esse confronto afetou não só as pessoas diretamente envolvidas, mas também a indústria do entretenimento como um todo. Nos últimos anos, Hollywood tem se esforçado bastante para promover uma imagem de inclusão, diversidade e responsabilidade social. Musk critica diretrizes de inclusão, exemplo das mudanças de Hollywood para se adaptar. Musk questiona se mudanças em Hollywood, focadas na autenticidade, foram excessivas. As diretrizes de inclusão, criticadas por Musk, são apenas um exemplo das mudanças que Hollywood implementou para se adaptar aos tempos modernos. A crítica de Musk fez muitos questionarem se mudanças foram excessivas. Diretrizes de inclusão e correção política são vistas como obstáculos à criatividade. Outros veem como essenciais para que cinema e TV reflitam a diversidade. Para alguns, as diretrizes de inclusão e a correção política são vistas como um obstáculo à criatividade, uma imposição que limita a capacidade dos criadores de contar histórias genuínas. Mas para outros, essas iniciativas são essenciais para garantir que o cinema e a televisão reflitam a diversidade do mundo em que vivemos e sirvam como uma plataforma para a mudança social. A disputa entre Musk e De Niro se tornou, em muitos sentidos, um símbolo dessa luta mais ampla. De um lado, você tem Robert De Niro, um defensor das causas progressistas, usando sua voz e sua fama para lutar pelo que acredita ser justo. Do outro lado, tal Elon Musk, um magnata da tecnologia que acredita no livre mercado de ideias e se opõe ao que considera uma censura imposta pela correção política.
Esses dois pontos de vista representam as tensões que não existem só em Hollywood, mas em toda a sociedade moderna. 2001